Você quer uma odd 2,56 para os jogos do Brasileirão desse sabadão? Então você tá no lugar certo. Fala minha rapaziada! Tudo na paz? Se você não me conhece, meu nome é Jonathan, sou o criador do aplicativo Bet Estatísticas e do canal Bet Estatísticas. E hoje eu vou usar aqui o aplicativo, tá? Pra gente analisar os jogos do Brasileirão, beleza? Sabadão de muitos jogos, eu tô falando de muitos jogos, tem muito raio de jogo dentro do aplicativo Bet Estatísticas. Eu vou me conter aqui só com os jogos do Brasileirão, tá? Então vou selecionar aqui, ó, Campeonato Brasileiro Série A, tá? E hoje nós temos 4 joguinhos aqui pra gente. Atlético Mineiro e Mirassol, Internacional e Vasco da Gama, Fluminense e São Paulo e Palmeiras e Cruzeiro. Vamos começar aqui com esses jogos das 18h30, falando de Atlético Mineiro e Mirassol. Para esse jogo aqui, cara, eu achei uma oportunidade excelente aqui. Beleza? Na verdade eu não achei por aqui pelo raio-x, né? Eu achei aqui pela nossa análise de gols, tá? Ele vai marcar aqui pra gente 90% para um gol do Atlético Mineiro e vai marcar, cara, 85% pro Atlético Mineiro marcar primeiro. Essa oportunidade do Atlético Mineiro marcar primeiro, cara, tá pagando uma odd 1,72 e eu achei uma loucura e vou te falar por que isso aqui tá acontecendo, tá? Se você for ver os últimos 10 jogos da equipe do Atlético Mineiro, cara, em 90% das vezes, beleza? Jogando em casa, 90% das vezes o Atlético Mineiro saiu na frente primeiro. E o incrível, tá? É que o Mirassol, 90% das vezes, saiu atrás do placar jogando fora de casa. E o aplicativo deu aqui, ó, indicação para o primeiro gol. Atlético Mineiro tende a marcar o primeiro gol na partida. Então, se você quiser ser um pouquinho ousado, eu vou te indicar a pegar esse primeiro gol do Atlético Mineiro, como eu te falei, pagando uma odd superior a 1,70. Isso aqui tem muito valor. Mas pra você, que eu sei que gosta de uma segurançazinha, não quer se arriscar tanto, quer fazer um bilhetezinho maneiro, assim como eu vou fazer ali um bilhete com odd alta, mas com uma certa segurança, tá? Eu vou buscar esse golzinho do Atlético Mineiro. E eu te explico o porquê. Se você for ver as estatísticas específicas do Atlético Mineiro, cara, ele vai te mostrar aqui que em 9 de 10 partidas, tá? O Atlético Mineiro marcou como mandante, tá? Ou seja, das últimas 10 partidas jogando em casa, em 9 ele marcou. Eu acho que ele só não marcou foi aquele jogo contra o Flamengo. Ó, foi isso mesmo, tá? 4-0 aqui do Flamengo, ele não marcou nesse jogo, mas tirando esse jogo ele marcou em todos os jogos, beleza? E pra complementar isso daqui, é sempre o que eu falo com você. Tem que ser o útil com o agradável, tá? Tem que ser o rio indo em direção ao mar. Eu tenho aqui a equipe do Mirassol, que perdeu os últimos 6 jogos jogando fora de casa, que sofreu em todos os jogos, beleza? Então, ó, sofreu contra o São Paulo, sofreu contra o Bragantino, sofreu contra o Internacional, sofreu contra a LDU, sofreu contra o Botafogo, sofreu contra o Vitória, sofreu contra o Palmeiras, sofreu contra o Capivariano, sofreu também contra a equipe do Remo, tá? Então eu tenho uma equipe que em todos os jogos ela sofreu gol e tenho uma equipe que em 9 dos últimos 10 jogos marcou o gol, tá? Então, nesse joguinho aqui, um golzinho da equipe do Atlético Mineiro. Bem, depois temos o outro jogo das 18h30, que é o jogo entre Internacional e Vasco da Gama. Nesse jogo a gente vai utilizar aqui a nossa nova função, que é a análise de cartões, tá? E vamos pesquisar esse joguinho aqui do Vasco. Então, pesquisando esse joguinho do Vasco aqui, cara, eu vou ver aqui que a expectativa de cartões para a equipe do Internacional é de 2,8 cartões. A expectativa para o Vasco da Gama é 2,9 cartões, tá? Tem aqui expectativa de, total de cartões mais de 4,5, tá? A gente espera aqui 5,7 cartões pro jogo. Internacional mais de um cartão e meio. Vasco da Gama mais de um cartão e meio, tá? E jogo muito faltoso. Média de 30 faltas por jogo, somando os dois times, tá? Então isso daqui, cara, me faz acreditar que vai ser um jogo com muitos cartões. Porém, todavia, entretanto, eu vou te dar um adendo aqui, tá? Se você for vir aqui em árbitros, beleza? Eu já pesquisei. Quem apita esse jogo aqui é o Ramon Abate-Abel. O Ramon Abate-Abel, cara, ele é um árbitro que tem aqui, ó, a mão fechada. Um árbitro que dá poucos cartões. Beleza? Então isso daqui me deixou um pouquinho receoso nesse mais de 4,5 cartões.
beleza? Porque o próprio Ramon Abateabel, cara, em apenas 40% dos jogos, ele apitou mais de 3,5 cartões, ok? Então, isso daqui me deixou um pouquinho receoso. E aí, pra ser mais garantido, tá? Eu vou colocar apenas que ambas as equipes recebem um cartãozinho no jogo, beleza? A minha ideia aqui, a princípio, era entrar em mais de 4,5 cartões. Mas você que é usuário do aplicativo Bet Estatísticas, você que já sabe, que já é malandro, vai também passar a analisar o árbitro, tá bom? Porque ele influencia muito em como o jogo vai ser, em quantos cartões vão ser distribuídos, tá? O perfil do árbitro importa muito. Então a gente vai combinar se ambas equipes recebem um cartão, beleza? Com um golzinho na partida, tá? Estatisticamente aqui, ó, eu tenho 90% das vezes tendo pelo menos um gol, beleza? Mas se você for ver aqui os últimos jogos das equipes, em confronto direto, que o Internacional jogando como mandante, o jogo lá foi 3-2, 1-1, 2-1, 2-1, tá? Na verdade, tudo mais de um gol e meio, beleza? Isso em relação ao confronto direto, tá? E as partidas do Internacional, cara, jogando em casa, os últimos jogos, basicamente todos saíram pelo menos um golzinho na partida, beleza? O único jogo que não saiu aqui do Internacional foi contra a equipe do Grêmio, tá? Que foi esse 0-0 aqui, beleza? De resto, todos os jogos saíram pelo menos um gol, tá? E na equipe do Vasco da Gama, o único 0-0 que teve, cara, foi um jogo do Vasco jogando lá fora, tá? Pela Copa Sul-Americana, ok? Contra o Barracas Central, beleza? E olha que esse jogo aqui, cara, teve chance pra caramba de gol, tá? A equipe do Barracas Central ele teve um expulso ainda, mas esse jogo aqui eu tava vendo esse jogo, beleza? Teve bastante chute no gol, teve bastante finalização, beleza? Esse jogo aqui podia sim ter saído um golzinho. Enfim, a gente vai duplar aqui, ambas equipes recebem um cartão com um golzinho na partida. E aí no jogo das 19 horas entre Fluminense e São Paulo, eu vou te confessar, cara, que eu não entraria em nada nessa partida aqui. Beleza? Eu não acho um bom padrão para gol, eu não acho um bom padrão para não sair gol, nem para sair gol, eu não acho um bom padrão para escanteio, não acho um bom padrão para cartão, eu não achei um bom padrão para nada, tá? Então, sendo bem sincero, é um jogo que eu não operaria, beleza? Mas, todavia, entretanto, utilizando aqui a função também de análise de cartões, eu pesquisei aqui o jogo do Fluminense, tá? Fluminense, e eu vi aqui que a expectativa é de muitos cartões também. Ambas equipes recebem cartões, e aqui, ó, jogos com 2 ou mais cartões de ambas as equipes, tá? Fluminense 70% das vezes recebeu pelo menos 2 cartões. São Paulo, pelo menos 70% das vezes recebeu mais do que 2 cartões, beleza? Ou seja, nos últimos 10 jogos do São Paulo fora de casa, em 7 ele recebeu 2 cartões. E a mesma coisa para a equipe do Fluminense. Nos últimos 10 jogos jogando em casa, em 7 ele recebeu pelo menos 2 cartões. E aí temos aqui a expectativa de 6 cartões na partida, mais de 4,5 cartões. Fluminense mais de 1,5. São Paulo mais de 2,5. Jogo muito faltoso. A média das duas equipes é de 28,2 faltas. E aí, cara, é o que eu te falo em relação ao árbitro, tá? Quem apita esse jogo aqui é o nosso Wilton Pereira Sampaio. Quem conhece ele, cara, sabe que ele é um cara mão aberta pra cacete. A média de cartões dele é de 4,8 cartões, tá? 60% das vezes ele teve jogo com mais de 5,5 cartões. Ele é um árbitro que consegue complicar os jogos. A gente tem o Wilton Pereira Sampaio jogando a nosso favor, beleza? Então, para esse Fluminense e São Paulo aqui, cara, a minha indicação vai ser ambas equipes recebem 2 cartões ou mais, para você colocar aí no seu bilhete, caso você vá fazer separado, tá? Mas se você for fazer a minha entrada aqui, eu recomendo apenas ambas equipes recebem um cartão. Para passar só safezinho nesse jogo, eu quero ir pro próximo jogo ali, para chegar na nossa odd 2,52. E o nosso último, mas não menos importante, cara, às 21 horas temos Palmeiras e Cruzeiro, tá? Aqui, nesse jogo do Palmeiras e Cruzeiro, eu vou vir aqui no tiro certeiro, tá? Lembrando que o tiro certeiro é a melhor oportunidade de cada partida. A gente tem isso aqui para todos os jogos, beleza? Foi daqui que eu tirei o golzinho do Atlético Mineiro, tá? Ó, aqui o tiro certeiro, 5 estrelas, tá? Para sair um golzinho do Atlético Mineiro, beleza? E aí ele explica aqui, se você quiser pausar para ler, tá? Mas eu quero ver aqui só o jogo do Palmeiras, beleza? E ele tá dando aqui pra gente uma análise 4 estrelas de nível de confiança pra sair pelo menos um gol no primeiro tempo de jogo,
tá? Então, para esse joguinho do Palmeiras, eu não vou te explicar estatisticamente o porquê isso é bom, tá? Você vai ter que confiar aqui no meu tiro certeiro, porque eu tenho certeza que isso daqui é a melhor oportunidade da partida e dificilmente isso aqui não vai bater, tá? Enquanto eu gravava esse vídeo, nosso bilhete aumentou para uma odd 2.60, tá bom? Então, ele ficou basicamente assim: um gol do Atlético Mineiro, tá? Um gol no primeiro tempo no jogo do Palmeiras. Ambas equipes recebem um cartão no jogo do Fluminense. Um gol no jogo entre Internacional e Vasco da Gama. E ambas equipes recebem um cartão. Tu vê que nada aqui é muito difícil de acontecer. Tudo baseado em estatística. Tudo perfeito. Com uma odd 2.60 pra gente colocar no bolso. E aí, será que vem? Não esquece de deixar seu comentário. A sua curtida é muito importante pra mim aqui. Do mais é isso. Tamo junto e vamos pra cima!